Olá, muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Central. Agradecemos a sua presença. Curta e compartilhe esse vídeo com um amigo ou familiar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Siga-nos também na nossa página do Instagram e do Facebook. A Igreja Central está também presente no Telegram, um novo meio de comunicação. E se você deseja participar, entre no link na descrição ou no QR Code que está aparecendo na sua tela. E tenha um ótimo culto. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, pois tu sabes o que eu preciso ter. Olho para ti, não vou me desviar, que eu veja assim como tu vês. Olho para ti e o meu socorro vem, pois tu sabes o que eu preciso ter. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Eternamente Rei. Aleluia, aleluia. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Eternamente Rei. Aleluia, aleluia. Aleluia, tu és Rei. Aleluia, oh, tu és Rei. Aleluia, tu és Rei. Eternamente Rei. Aleluia. Te amarei, Senhor, meu Pai. Te amarei, Senhor, meu Rei. Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia.
Tu és rei eternamente. Aleluia. A terra toda já tremeu ao som da tua voz. O mar que agitado está ao meu favor vai se acalmar. E tudo então meus olhos vão olhar só pra ti. E tudo então meu coração está bem. E tudo então meus olhos vão olhar só pra ti. E tudo em mim vai bem. Jamais irei deixar de crer, mesmo quando eu não puder ver. E a montanha que à frente está vai se levantar e se atirar no mar. E tudo então meus olhos vão olhar só pra ti. E tudo então meu coração está bem. E tudo então meus olhos vão olhar só pra ti. E tudo em mim vai bem. Descanso e confio em ti. As ondas te obedecerão. Descanso e confio em ti. Os ventos te obedecerão.
A paz do Senhor, Igreja Central. Nós vamos continuar adorando o Senhor, agora com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. A palavra do Senhor, ela nos traz uma diferenciação entre nós ofertarmos as primícias para o Senhor, nós dizimarmos, e nós também ofertarmos do que sobra, do final, do que a conta fechou. Eu quero trazer para você a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Aconteceu que ao fim, Caim esperou que se passasse, esperou que a conta fechasse, que suprisse todas as suas próprias necessidades, para que ele trouxesse a parte do Senhor. Ele esperou ao fim. Ao passo que Abel, no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. O que são as primícias? São as primeiras. As primeiras, ele não esperou o fim para trazer. Aleluia. Do seu rebanho e da gordura destes. Eu quero trazer para você esta mensagem do Senhor, que são os primeiros homens que ofertaram e dizimaram no altar do Senhor. Um que teve a fé de trazer a primícia sem esperar saber se vai sobrar para ele, e o outro que esperou para ver o que sobrava para dar para Deus. Aleluia. Que essa palavra queime seu coração, para você entender a grandeza da oferta recebida, do dízimo recebido de Abel, a diferença com relação a Caim, que esperou o fim das coisas. Aleluia. Isso é um ato de fé. Deus vê as coisas e recebe tudo por fé. A fé agrada a Deus, não sou eu que digo, a palavra que diz. A obra do Senhor, ela tem projetos missionários. A casa do Senhor está funcionando. Nós estamos aparentemente fechados com as portas devido às questões hoje da pandemia, mas as despesas continuam. Eu estou falando isso para você não para te induzir a ofertar, mas para você entender que nada parou, nada, desde a palavra, tudo está se concretizando e nem um tio da palavra vai ser mudado. Nós temos projetos missionários, nós temos o projeto na Lagoas com o pastor Rogério, nós ajudamos o irmão Lázaro também no Bepal, nós ajudamos também a irmã Mari, nós temos projetos missionários. E esses projetos, eles são supridos pelas suas primícias, pelas suas ofertas. Talvez até pelo que você esteja deixando para os últimos, Deus por último. O único que está sendo prejudicado seria você, porque não está tendo um ato de fé. Eu convido você a viver por fé e não por vistas. Eu quero orar pela sua vida, que essa palavra queime o seu coração, e você que entenda o que é ser primícia, o que é ofertar das primeiras, primícias, das primeiras, do que vem primeiro a Deus. Que o Senhor visite seu coração. Quero orar por você. Pai querido, visite o seu filho, visite sua filha, Senhor. Visite esse lar. Pai, que as suas bênçãos, Senhor, alcancem essa casa, alcance essa vida, alcance esses negócios. Senhor, este homem que está, Senhor, com problema de emprego, Senhor, e não está podendo ofertar, visita, Senhor, que seja, Senhor, no tempo de escassez que ele seja abençoado. Que a palavra do Senhor entre na sua vida. Você que não pôde ofertar também, que você seja abençoado. E os que foram, Senhor, ofertantes e dizimistas, os da primícia, que o coração deles seja cheio, Senhor, de uma alegria que eles nunca tiveram. Que eles sintam, Senhor, a alegria de adorar ao Senhor nas suas primícias, Senhor. Com as suas primícias e suas ofertas, Senhor, dos seus dízimos, Pai. Visita cada um dos seus filhos, Senhor. Que eles sejam abençoados em todas as áreas, na saúde, na família. Assim como está, Senhor, em Coríntios capítulo 9, que o apóstolo Paulo nos trouxe essa visão diferenciada. Porque as bênçãos são em todas as áreas. Que você seja abençoado em tudo, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos
és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno, tu és digno de tudo. Oh, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti E tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te
Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Boa noite, Igreja Central. Deus abençoe você. E nessa quarta-feira eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E antes que a gente fosse para esse momento, eu gostaria que a gente pudesse orar juntos para que o seu coração nesse momento seja uma terra fértil, para que a palavra de Deus entre no nosso coração nessa noite e que gere frutos e bons frutos. Pai, nós oramos e nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Nós sabemos que a tua bondade e a tua fidelidade, ela independe de qualquer circunstância desse mundo, e nós não somos desse mundo. E nós oramos nesse momento para que as pessoas que estão no seu lar, para as pessoas que estão na sua casa, sejam alcançadas pelo teu amor, pela tua graça, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo, em Números capítulo 21, verso 4 ao verso 6. Números capítulo 21, verso 4 ao verso 6, que diz: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Quando eu olho para essa passagem do povo em Israel, eu começo a pensar nos dias de hoje, e eu começo muitas vezes a ver semelhanças com coisas que acontecem nos dias de hoje e coisas que aconteceram também no passado. E as coisas que eu vejo semelhança são coisas que têm a ver com a cultura. Sabe aquele negócio que parece que os anos passaram, mas as coisas continuaram da mesma forma? Algumas coisas passaram e talvez nem continuam da mesma forma, mas talvez essas coisas pioraram com o tempo, elas começaram a ficar ainda mais graves com o tempo. E a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é o poder da língua. Eu quero falar para você como a nossa língua tem poder. E nós estamos num tempo de isolamento social, nós estamos num tempo de afastamento das pessoas, mas uma coisa que nós temos visto constantemente é que as nossas palavras, elas não podem ser isoladas. As nossas palavras muitas vezes não conseguem. Você consegue deixar uma pessoa presa na sua casa, porém você não consegue conter a língua dessa pessoa. Então, hoje em dia nós estamos presos em casa, mas nós conseguimos ter acesso e as nossas palavras chegam a lugares que nós não chegamos. Independente desse isolamento, as nossas palavras sempre chegaram através da internet em lugares que nós não chegamos. Então, talvez mensagens que você enviou para o outro lado do oceano e você nunca foi, talvez você nunca saiu do Brasil, mas as suas palavras sim. Talvez você tenha algum parente que mora, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa e você já enviou mensagens para ele, você já teve conversas de vídeo, ou seja, não precisou você estar naquele lugar para que as suas palavras chegassem naquele lugar. Olhando para todo esse contexto, eu vejo o quanto as palavras têm poder, o quanto a nossa língua tem um poder gigante.
E a Bíblia já nos relata, e nós veremos no decorrer dessa passagem, o quanto a Bíblia nos fala e o quanto a Bíblia já nos alertava sobre as nossas palavras, sobre a importância de nós contermos a nossa língua. Então, quando eu olho para os dentes que Deus colocou na nossa boca e para algumas coisas que às vezes eu ouço algumas pessoas falar, eu fico pensando, eu acho que os dentes não foram feitos só para a gente mastigar alimento, mas o dente foi feito também como uma grade, como uma cerca, muitas vezes, para que a língua não venha para fora e não fale coisas que machucam pessoas. Então nós precisamos entender qual é o poder da língua. E quando nós olhamos para esse texto de Números, nós olhamos um povo de Israel que estava sob efeito de uma promessa. Nós precisamos entender o contexto do que estava acontecendo aqui. E o povo falou contra Deus. Tá, mas o povo de Israel estava indo em direção a uma promessa. O contexto do povo não era o contexto da escravidão, muito pelo contrário. Eles estavam no contexto de liberdade, eles estavam no contexto de um milagre, eles estavam no contexto de uma promessa. O povo de Israel, nesse momento, ele estava sob efeito de uma promessa que estava sendo cumprida através de uma palavra dada a Abraão lá no capítulo 17 de Gênesis. Em Gênesis 15, Deus alerta Abraão que a sua descendência ela seria escravizada por 400 anos. Mas que depois disso Deus levaria esse povo à terra prometida. Ou seja, o povo não estava escravo. Eles estavam vivendo uma promessa, eles estavam vivendo um milagre. Só que naquele momento, nós vemos que o povo tinha uma promessa, o povo esperava por um milagre, vivia esse milagre, porém no meio desse milagre, o povo mesmo assim murmurava. Isso nos mostra que o que nós mais precisamos na nossa vida não são bênçãos, milagres e promessas. O que nós precisamos pedir para Deus é que Deus nos dê maturidade espiritual. Entenda uma coisa, a garantia de milagres e bênçãos não quer dizer que você vai conter a sua língua. A garantia de bênçãos e milagres não quer dizer que as nossas murmurações vão parar. Muito pelo contrário, nós estamos agora trazendo para o nosso contexto dessa época. E muitas pessoas talvez estão dentro da sua casa. E talvez no começo, quando tudo começou, as pessoas, até estavam contidas. Porém agora, depois de um tempo, é muita reclamação. E quando eu falo muita reclamação, muitas vezes não é nem nas suas palavras. É muitas vezes em coisas que você escreve. Eu vejo hoje em dia, a internet é um muro das lamentações gospel de 2020. Essa é a realidade. Você entra na internet e você vê lamentações, murmurações, achismos. Alguns não se contentam com a esquerda, outros não se contentam com a direita, ninguém se contenta com o centro, ninguém se contenta com nada. Então nós precisamos entender que a nossa natureza pecaminosa, ela é uma natureza que ela tende a reclamar o tempo todo. A nossa natureza pecaminosa, ela é uma natureza que, se nós não controlarmos a nossa língua e se nós não entendermos o poder que nós temos na nossa língua, nós vamos viver a nossa vida inteira reclamando, seja bem ou seja mal que esteja acontecendo na nossa vida. Nós estaremos sempre em murmuração. Então, entenda isso. Muitas vezes, ao invés de pedir um milagre para Deus, o maior milagre que você pode pedir para Deus é para que Ele te dê maturidade espiritual. Porque uma coisa que nós aprendemos com essa passagem é que milagre não muda caráter. O que muda caráter é exatamente a maturidade espiritual. Talvez você já tenha recebido muitos milagres na sua vida. Eu já recebi muitos milagres na minha vida. Porém, isso não quer dizer que nós fomos moldados, o nosso caráter através dos milagres. Não, muito pelo contrário. Nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos várias pessoas que caminhavam com Jesus, que viviam rodeando Jesus, porém o seu caráter era falho. E Jesus estava interessado em formar discípulos. Você formar discípulos, você não forma discípulos através de milagres. Você forma os discípulos através do caráter de Cristo e juntos aí sim vocês vivem milagres. Então, em primeiro lugar,
eu preciso que você entenda juntamente comigo o poder que nós temos na nossa língua. Em Tiago capítulo 3 e verso 2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Capítulo 3 de Tiago nos dá esse ensinamento. E nós precisamos entender o quão poderosa é a língua. A ciência diz que a língua é um dos grupos musculares mais poderosos do nosso corpo. A força que existe, mas não é dessa força física que eu estou falando. Nós precisamos entender que casamentos são destruídos por palavras lançadas que não voltam mais. Famílias são destruídas por palavras lançadas que não voltam mais. Amizades são destruídas por palavras. Então nós precisamos entender, assim como Tiago fala, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Ou seja, a nossa língua pode incendiar muita coisa. E nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. E nós só controlaremos a nossa língua e saberemos o poder que existe nela se nós entrarmos pelo caminho do caráter de Cristo. Então, muitas pessoas vivem com a sua autoestima baixa, muitas vezes por conta de palavras que foram lançadas. Pessoas que foram... Hoje em dia a gente tem essa expressão que é o bullying. Como que é feito o bullying? Através de palavras, através de atitudes, através de risadas, através de piadas. Pessoas são ofendidas pelo poder que existe na língua. A realidade é que um dos grandes líderes, e realmente nós precisamos reconhecer que foi um grande líder, mas o fato de reconhecer um grande líder não quer dizer que ele usou isso da maneira correta. Mas um dos grandes líderes que o mundo teve, infelizmente, foi um cara chamado Adolf Hitler. E sabe como que ele convenceu as pessoas a fazer todas aquelas atrocidades naquela época? Ele convenceu através da sua própria língua. Ele montou um exército através das suas palavras. Ele inflamou o coração de pessoas com a sua língua, com a sua palavra. E milhões de pessoas morreram por conta das palavras de um único homem. Você ainda acha que as suas palavras não têm poder? As pessoas, elas nos conhecem a partir do momento que nós abrimos a boca. Quantas pessoas que você já não conheceu? E eu sempre procuro dizer que se você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente, vá para um café e converse 30 minutos com ela. É muito difícil em 30 minutos a pessoa esconder alguma coisa de você. Ela vai em algum momento da fala dela, ela com a sua língua, ela vai denunciar o próprio coração. Então sim, a língua tem um grande poder. Em segundo lugar, nós precisamos entender e ter muito cuidado quais estão sendo as nossas conversas. E agora eu não falo só de ofensa, eu não falo só de murmuração, eu falo de conversas que realmente não fazem sentido, conversas que são maldizentes, conversas que são fofocas. O que nós estamos fazendo como igreja nesse tempo que nós estamos parados? Esse tempo é um tempo perigosíssimo, porque esse tempo é um tempo que muitas vezes nós ficamos dentro de casa com poucas atividades, com poucas ações, e muitas vezes a nossa mente começa a mandar coisas para o nosso coração
que comunica tudo isso com a nossa língua, e palavras são lançadas que não voltam mais. Em Tiago capítulo 3 e verso 9 diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, Tiago nos alerta. Acaso pode sair água doce e amarga dessa mesma fonte? Em Salmos capítulo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nós precisamos entender que nas nossas rodas, hoje, seja, se não existem mais rodas, mas nas nossas ligações, nas nossas conferências de vídeo, ou até mesmo nos nossos encontros com algumas pessoas, o que está saindo da nossa boca? Nós estamos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, ou é um tempo onde nós usamos simplesmente para falar bem ou mal do nosso governo, para falar bem ou mal de fulano ou ciclano? E aí eu te pergunto, o que você edifica a sua vida com isso, e o que você edifica a vida do seu irmão com as suas palavras? Não seria muito melhor nesse tempo nós nos reunirmos e falarmos sobre a bondade do nosso Deus, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele continua sendo bom, mesmo todas as coisas desmoronando, mesmo o mundo vindo abaixo, aparentemente tudo virando um caos, e nós não temos respostas de quando vai abrir, de quando vai voltar. Porém, nós temos uma coisa em mente, nós temos uma coisa no nosso coração: Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Quantas vezes que talvez você não conversou com algumas pessoas, que você viu que elas estavam desanimadas, porém você foi para a palavra e você levou essas pessoas a mais perto de Deus com as suas palavras, e depois da sua conversa essas pessoas falaram para você: nossa, parece que eu estou mais leve depois de falar com você. Tudo isso pelo poder da sua língua. Mateus capítulo 12 diz: considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E nós usamos muito essa frase no nosso dia a dia, porém muitas vezes nós não cuidamos com as nossas próprias palavras. Filipenses capítulo 2 diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Em terceiro lugar, a sua língua faz com que as suas orações sejam ou não respondidas. Em Isaías capítulo 58 nos ensina: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. E aí existe uma condicional depois desse eis-me aqui. Ponto. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Então muitas vezes nós oramos, só que a mesma boca que ora todos os dias também é a mesma boca que acorda maldizendo, é a mesma boca que acorda reclamando, é a mesma boca que acorda praguejando. E a Bíblia aqui em Isaías nos fala: o Senhor te responderá se tirares do meio de ti o falar iniquamente, o estender do dedo, do meio de ti se tirares o jugo, aí sim o Senhor te responderá. Ou seja, a mesma língua que determina a resposta das suas orações, que determina e pede para que Deus responda às suas orações, a mesma língua que pede para que Deus responda às suas orações, é a língua que determina se as suas orações serão respondidas ou não. Por quê? Porque tudo isso é determinado através das suas palavras. Então, traduzindo para você, o que realmente
determina se as suas orações vão ser respondidas ou não é o que a sua boca fala quando você não está orando. Em quarto e último lugar, nós precisamos entender como nós podemos domar a nossa língua, que é sendo cheios do Espírito Santo. Filipenses capítulo 4 diz: quanto os mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que talvez não foi por acaso que um dos símbolos do dia de Pentecostes são línguas de fogo. E uma das primeiras coisas que acontece quando o Espírito Santo tomou aquela casa é que todos começaram a ser dominados pela sua língua. Ou seja, eles não comandavam mais a sua própria língua, e sim o Espírito Santo que habitava neles é que comandava o que eles falavam naquele dia. Então eles falavam em outras línguas, eles falavam em outros idiomas, e todos que estavam lá, eles falavam que ouviam as grandezas de Deus na sua própria língua. Ou seja, quando o Espírito Santo nos toma, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, não existe outra coisa que sai da nossa boca, a não ser as grandezas de Deus, a beleza de Deus, a sua majestade e o seu grande poder. Então nesse dia de hoje, eu estou aqui para que nós possamos lembrar o quanto a nossa língua é poderosa e o quanto a nossa língua determina as coisas que acontecem na nossa vida. Então feche seus olhos nesse momento, eu quero orar com você, para que nós possamos entender nesse tempo que estamos vivendo de tão diferente nesse mundo, que a nossa língua tem poder. Então quando você for para a internet, vá para falar sobre a grandeza de Deus. Quando você ligar para os seus amigos, não ligue para discutir assuntos vãos, mas sim para falar sobre as grandezas de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui nesse momento, orando e colocando a nossa vida nas tuas mãos. E Pai, nós queremos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Nós queremos ser guiados pelas tuas veredas, pelas veredas do Espírito. Nós queremos nos mover, nos movimentar pela tua palavra. Em nome de Jesus, que a nossa língua seja controlada por ti. Nos perdoa por murmurações, nos perdoa porque muitas vezes nós somos vitimistas, nós murmuramos, nós maldizemos, porém nós queremos ser formados a partir do teu caráter. Um caráter de paciência, um caráter de amor, um caráter brando, e que nós possamos ser conhecidos como um povo que não reclama, que não murmura, mas que a todo tempo prega o amor de Jesus, que a todo tempo prega as grandezas do nosso Pai. É isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Descanso e confio em ti. As ondas te obedecerão. Descanso e confio em ti. Os ventos te obedecerão. Descanso e confio em ti. Os ondas te obedecerão. Descanso e confio em ti. Os ventos te obedecerão. Os ventos te obedecerão. Agradecemos muito a sua presença neste culto.
Curta e compartilhe esse vídeo com um amigo ou com um colega. E também não deixe de nos seguir em todas as redes sociais. E se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações. E também não se esqueça de participar do nosso novo grupo do Telegram. Você pode acessar através do QR Code que está aparecendo na sua tela ou do link na descrição desse vídeo. Mais uma vez, nós da Igreja Central agradecemos. Deus os abençoe e fiquem na paz.